Ao vivo, direto do plenário. Muito boa tarde a todas, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. O ministro Roberto Barroso, o ministro está sentado ao centro da mesa em formato de U aqui invertido. presencialmente, o nosso decano também está presente. O ministro Fux tem pele clara, cabelos grisalhos, volumosos e lisos. O ministro Nunes Marques usa também está toga presente. preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, então, gravata verde. Proceder à abertura da 38ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de novembro de 2021. Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé, à direita do ministro Luiz Fux. Tem pele clara, cabelos castanhos, lisos e compridos. Usa a toga preta por cima de blusa branca, com detalhes pretos. Abriu-se a sessão às 14h29, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Dando continuidade à ação direta de constitucionalidade 6536, sobejou ontem ainda a fala de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que o fará nesse momento. Vossa Excelência tem a palavra, procurador. Boa tarde. Cumprimento o senhor ministro-presidente Luiz Fux, a senhora vice-ministra, vice-presidente Rosa Weber. O procurador-geral da República, Augusto Aras, está sentado ao lado do ministro Luiz Fux, no centro da mesa, à esquerda. Cumprimento os senhores ministros. Tem pele clara, cabelos, barba e bigode grisalhos. Usa a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Produzindo suas defesas. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Plenário julga ações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Ao Estado brasileiro. Está diretamente relacionado com o direito à saúde e, portanto, com a materialização da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da nossa nação, do nosso estatuto constitucional. Saneamento básico, adequado, é essencial para a preservação da saúde das pessoas e para que se concretizem os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, descritos no artigo 3º da Constituição, de erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Essa compreensão denota a relevância do tema e há de nortear a atuação dos poderes políticos, desse egrégio do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e no exame das questões trazidas a julgamento. Temos o julgamento de 4 ADIs. Produzirei apenas uma sustentação oral, buscando envolver todos os pontos aqui questionados. O legislador, como todos sabem, considerando que o modelo até então adotado no país para a prestação do serviço público de saneamento não conseguia viabilizar uma prestação eficiente e universal, causando prejuízo ingente à população, decidiu, com a edição da Lei 14.026 de 2020, estabelecer um novo modelo para a prestação desse serviço público, após avaliar o quadro fático do saneamento básico no país. O Congresso Nacional fez uma escolha política de mudar as condições estruturais da prestação desse serviço público, buscando torná-lo mais eficiente, universal e acessível, para melhorar a realidade do cidadão brasileiro. As questões em derredor do saneamento básico são de alta especialização técnica e comportam diferentes opções políticas. No enfrentamento de questões dessa natureza, esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem tido uma postura de autocontenção, preservando a liberdade de conformação do legislador. A Corte somente tem declarado a inconstitucionalidade quando identifica que o modelo da política pública aprovado no Parlamento viola de maneira clara e evidente o sistema constitucional. Essa postura de self-restraint
deferente à legitimidade democrática do legislador, direciona a Suprema Corte a uma intervenção mínima, sob pena do Judiciário substituir, como legislador positivo, o Parlamento brasileiro, nas suas escolhas políticas. No presente caso, o Congresso Nacional, após avaliar a realidade fática do serviço público de saneamento básico no país, fez a sua escolha. E, assim o fazendo, através de lei, em sentido material e formal, não aparenta violar a Constituição. Não há violação à universalidade do serviço público e à modicidade tarifária, data vênia. O legislador buscou criar condições concretas para garantir a universalização, a sua regionalização de serviço, inclusive para garantir o atendimento às regiões economicamente menos atrativas. É assim que a Lei 14.026 de 2020 positivou os deveres de universalização e de modicidade tarifária em diversos preceitos. A exemplo do artigo 4º da Lei 9.984, de 2000, e do artigo 2º da Lei 11.445, de 2007. Tudo isso, assim o fazendo expressamente. O legislador também determinou ajustes nos contratos em vigor para definir metas de universalização, sob pena de sanções, inclusive eventual declaração de caducidade para o caso de não atingimento das metas. É o que está disposto no artigo 11b da Lei 11.445, de 2007. O artigo 22, inciso 4, da Lei 11.445, de 2007, foi alterado para estabelecer como objetivo da regulação definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. O pedido feito na DI 6.492, de interpretação conforme a esse dispositivo, para indexar a majoração das tarifas por serviços de saneamento básico ao salário mínimo, não há data vênia de ser acolhido. Esbarra no artigo 7º, inciso 4 da Constituição, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Não verifico data vênia na Lei 14.026, de 2020, violação também ao princípio da segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, nem a vedação de confisco. A lei protege os contratos de programa em curso que estejam regulares. Há expressa previsão de que, abro aspas, os contratos de programas regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, fecho aspas. Há também possibilidade de que os contratos em vigor que não tenham as metas de universalização exigidas sejam saneados. O que não se pode permitir é que os contratos irregulares sejam mantidos. O estabelecimento de novas cláusulas de perfil totalmente regulamentar aos contratos em curso também não viola o ato jurídico perfeito. A administração, assim, pode modificar unilateralmente contratos administrativos para melhor atender o interesse público. E a possibilidade de alteração unilateral dos contratos, desde que preservada a legítima expectativa de remuneração do capital investido, encontra fundamento na jurisprudência dessa Suprema Corte brasileira. A substituição do modelo de contratos de programa por um modelo de concessão de serviço público, portanto, atende ao comando do artigo 175 da Constituição, que determina que a prestação dos serviços públicos será feita na forma da lei, sob regime de concessão ou permissão, sempre precedido de licitação. A nova opção política feita pelo legislador se afigura mais adequada ao comando constitucional que aquela opção anterior. O novo modelo não gera prejuízo para as empresas estaduais prestadoras do serviço. Não há confisco de ativos dessas empresas, não há óbice para que elas participem dos processos licitatórios. E por já terem expertise na área, que é altamente técnica e especializada, é possível que tenha melhores condições de participar do certame, apresentando propostas mais vantajosas
e saírem-se vencedoras das disputas licitatórias. Também não há violação à autonomia federativa. As competências constitucionais dos municípios quanto ao serviço público de saneamento estão preservadas. A atribuição da competência da Agência Nacional de Águas para o estabelecimento das normas gerais acerca da regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico e a padronização dos instrumentos negociais não atinge a competência constitucional dos municípios para dispor sobre serviços de interesse peculiar, ou seja, de interesse local. A União tem competência para instituir diretrizes para o saneamento básico, segundo o artigo 22, inciso 20 da Constituição, e para editar normas gerais de contratos administrativos. A lei autoriza a ANA a instituir normas de referência situadas no campo das diretrizes gerais sobre saneamento básico. Aqui, verifica-se que a criação de normas de referência com aplicação nacional é importante para disciplinar aspectos que exorbitam da esfera estritamente local e que sejam passíveis de uniformização, estabelecendo-se uma maior segurança jurídica para esse setor de atuação. Ademais, as normas de referência editadas pela ANA não são vinculativas para estados e municípios. São disposições referenciais que atuam como instrumentos de incentivo e uma padronização regulatória, sem esvaziar qualquer competência executiva ou regulatória dos entes municipais. O condicionamento de acesso a recursos federais à observância das normas de referência também não atinge a autonomia financeira dos municípios. A norma trata de recursos federais de repasse não obrigatório sobre os quais os municípios não têm direito próprio. E o ordenamento jurídico prevê outros instrumentos que condicionam o repasse das verbas federais facultativas ao cumprimento de determinadas exigências legais ou contratuais. Enfim, a Lei 14.026 instituiu mais um desses instrumentos e o fez visando estimular os entes públicos e demais prestadores de serviço a atingir metas que visam universalizar o serviço público de saneamento e tornar a prestação do serviço mais eficiente. Data vênia, não procede a alegação de violação ao artigo 241 da Lei Maior. Esse dispositivo constitucional estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial desses contratos, desses ajustes. Dessa forma, o Ministério Público, nessa assentada de julgamento, registra que o saneamento básico está inscrito dentre aqueles múltiplos serviços essenciais a cargo do Estado, tido por filósofos e economistas como inerentes à dignidade da pessoa humana, como sujeitos de uma prestação geradora de felicidade objetiva. E numa dessas obras já clássicas de autor brasileiro, intitulada A Felicidade, a saúde, a moradia, a segurança, o saneamento básico, ali figura num determinado rol como um desses indispensáveis elementos para que o cidadão obtenha um grau de civilidade e de segurança, de saúde, de salubridade, para uma vida digna que lhe é assegurada por todos. Dessa forma, este Procurador-Geral da República, nesta sentada, se manifesta pela improcedência de todas as 4 ações de inconstitucionalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Julgamento conjunto de diversas ADIs. E quando me deparei com esse caso Ministro concreto, Luiz Fux, presidente do STF. Inúmeras ações declaratórias de inconstitucionalidade, o que me veio à mente, em princípio, foi exatamente, de início, uma ausência de expertise nossa
para entendermos a fundo a questão do saneamento. É realmente uma questão de capacidade institucional e de deferência à instância maior do Estado Democrático, salvo quando os seus dispositivos não perpassam pela constitucionalidade. Mas a matéria é tão específica que eu procurei trazer, em primeiro lugar, uma visão de conjunto do que pretende esse marco legal, para depois nós entrarmos nas questões técnicas. Então, Vossas Excelências me permitam trazer uma visão coloquial sobre esse aspecto do marco legal. Para que ele veio, quais as suas finalidades, e depois enfrentarmos as premissas teóricas e os debates jurídicos. Então, levantei eu, através de pesquisas, que esse novo marco legal, o objetivo maior é universalizar e qualificar a prestação do serviço de saneamento no setor. A meta do marco, isso aqui eu achei bastante interessante trazer para todos nós, é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Sobre aquela questão que eu conversava com a ministra Rosa Weber, que a gente assiste aquelas cenas degradantes de crianças bebendo água contaminada, com as barrigas enormes, problemas gastrointestinais. Então, isso me chamou a atenção. Quer dizer, 99% da população brasileira vai ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Esse dado também me chamou a atenção hoje, no Brasil. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com serviço de coleta de esgoto. A meta desse marco é garantir esse atendimento percentual que eu me referi. 99% com água potável e 90% com tratamento e coleta de esgoto. Segundo os experts na área de saneamento, não os jurídicos, os experts, esse marco legal vai contribuir para a revitalização de bacias hidrográficas, a conservação do meio ambiente e a redução de perdas de água, além de proporcionar mais qualidade de vida e saúde à população e, a fortiori, com as novas figuras surgidas, aquecer a economia e gerar empregos. Todos os especialistas do tema entendem que esse é um momento histórico para o Brasil diante dessa ineficiência que nós assistimos em relação ao saneamento no país. E, segundo eles, é algo intolerável que todo brasileiro não tem acesso à água potável e ao esgoto tratado. E esse marco legal veio padronizar regras e dar segurança jurídica. E isso nós sabemos que é o que os investidores do mundo todo aguardam em relação ao Brasil. E esses investimentos vão girar em torno de 500 a 700 bilhões em 10 anos, e só se vai chegar a esse montante se nós somarmos esforços privados e públicos. A expectativa é de que a universalização dos serviços de água e esgoto reduza em até 1,45 bilhões os custos anuais com a saúde, porque esse é um binômio inseparável. Onde não há saneamento, não há saúde. Nós hoje assistimos esse número incalculável de mortes exatamente por falta de reserva biológica para enfrentar esse flagelo desse vírus. Segundo os dados da Confederação Nacional da Indústria, além disso, a cada R$1 investido em saneamento, deverá ser gerada a economia de R$4 com a prevenção de doenças causadas pela falta de serviço, segundo parecer da OMS, Organização Mundial da Saúde. Em pauta, julgamento conjunto de várias ADIs. Também, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, é o relator.
Plenário julga ações que tratam da lei de atualização aqui, do chamado então, Marco Legal do Saneamento. Mais coloquial, eu procurei traçar, assim, de maneira simples, os principais pontos desse marco legal. Queria saudar Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia, nossa decana. Então, os principais pontos que eu destaquei, primeiro, os contratos de concessão, como aqui destacou o Procurador-Geral da República. A nova lei, ela extingue os chamados contratos de programa. Os contratos de programa eram instrumentos pelo qual um ente federativo transfere a outro a execução de serviço. No caso de saneamento básico, em que os serviços são comumente prestados por companhias estaduais, o contrato de programa é celebrado diretamente sem licitação. E aqui, segundo a nova lei, ela extingue os chamados contratos de programas firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Agora, é que é importante isso também, que eu me preocupei quando conversei ontem com o ministro Lewandowski. Esses acordos, atualmente, são firmados com regras de prestação, de tarifação, mas sem nenhuma concorrência. Com o novo marco legal, abre-se espaço para os contratos de concessão e torna obrigatória a abertura da licitação, podendo, então, concorrer à vaga prestadores de serviços públicos e prestadores de serviços privados. Os contratos, esses contratos que você referiu ao Procurador da República, isso tem toda a precisão, que a preocupação era a extinção dos contratos em curso, não. A lei diz o seguinte, os contratos em curso têm que ser adaptados ao novo marco. E, se assim o fizerem, tem 3 anos e ele poderá ser prorrogado. Então, não há, digamos assim, uma ruptura do denominado ato jurídico perfeito. O que há é uma concessão de um prazo para que esses contratos sejam readaptados a esse novo marco legal. Os contratos aqui, e daí, por isso os cientistas citam isso, os contratos de programa que já estão em vigor que serão mantidos. No entanto, os contratos que não possuírem metas de universalização e prazos que terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão é que serão extintos. Então, eles terão esse prazo até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Se isso ocorrer, esses contratos poderão ser prorrogados por 30 anos. Uma outra questão muito interessante, blocos de município. Nós sabemos, eu, por exemplo, fui promotor de justiça, o ministro Alexandre de Moraes também, sabemos que, às vezes, tem municípios que não têm potência patrimônio nenhuma para contratar diretamente esse serviço. Então, eles criaram blocos de municípios, que é uma outra mudança na lei que se refere ao atendimento a pequenos municípios, com poucos recursos e sem cobertura de saneamento. Pelo modelo anterior, as grandes cidades atendidas por uma mesma empresa estatal ajudava a financiar a expansão do serviço nos municípios menores. A nova lei determina que os estados, no intuito de atender aos pequenos municípios, componham em até 180 dias, 6 meses, grupos ou blocos de municípios que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Isso é uma fórmula de eficiência. Como sempre lembra a ministra Carmen Lúcia aqui, do artigo 37, poucas vezes se dá valor ao princípio da eficiência. Municípios de um mesmo bloco não precisam ser vizinhos. Esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico, e a União poderá oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa. Isso é o tipo de autonomia que o município pobre não quer. Ele prefere o bloco porque ele vai ser beneficiado. Fica criado um comitê interministerial de saneamento para melhorar a articulação institucional entre os órgãos federais que atuam no setor, e esse comitê será presidido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Ainda sob o ângulo interdisciplinar, sem entrar ainda no voto, só fazendo essa explicação preliminar, a Agência Nacional de Águas, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
passa a ser a reguladora do setor, para resolver impasses como a questão das indenizações, definir e organizar as normas para a prestação de serviço de saneamento básico no Brasil e fazer o controle da perda de água. A lei também determina que os contratos deverão conter cláusulas essenciais, como não interrupção de serviços, redução de perda na distribuição de água tratada, qualidade na prestação de serviços, melhoria nos processos de tratamento e reuso e aproveitamento de águas de chuva. E eu ainda anotei aqui das vantagens desses blocos e desse novo arquétipo criado, que, na maior parte do Brasil, quem cuida da rede de água de esgoto é o próprio Estado. Apenas 6% das cidades são atendidas pelo setor privado. E aí, aqui, eu destaquei alguns aspectos, né? Ainda nessa área. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento informa, como eu já disse, mas a ministra Carmen não teve oportunidade, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao sistema de esgoto e quase 35 milhões não têm acesso à água tratada. Os processos de licitação se tornarão obrigatórios e a lei extingue esses contratos sem licitação entre municípios e empresas, mas ela podendo se readequar a esse marco. A iniciativa privada pode participar ativamente da prestação de serviços. Anotei também que a nova legislação estende o prazo para os municípios extinguirem os lixões a céu aberto. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, validada em 2010, a data limite era até 2018 para as capitais e 2021 para municípios menores. Agora, as capitais têm até 2021, os municípios com menos de 50 mil habitantes têm 2024, até 2024, para cumprir essa norma. A Agência Nacional de Águas, que ontem foi muito referida, ela passa a regular o setor. E ela edita apenas normas de referências, porque, na verdade, ela tem, com base em lei anterior, competência para editar essas normas de referência de regulação, cabendo ao Ministério da Economia destacar servidores de órgãos e de entidades da administração federal para a ANA. E aí é uma série de responsabilidades atribuídas a essa agência de águas. Como eu já disse, pequenos municípios podem contratar o serviço de água em bloco e, basicamente, a ideologia dessa nova norma é exatamente a maior eficiência do serviço público de saneamento. Então, como é um tema muito complexo, e eu, conforme destaquei antes, me deparei com um caso tão difícil quanto o Código Florestal, exatamente pela falta de capacidade institucional do Poder Judiciário, eu entendi de fazer essa explanação preliminar. E agora, então, no voto, eu verifico que as 4 ações diretas de inconstitucionalidade versam sobre diferentes aspectos da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, cunhada de Marco Regulatório do Saneamento Básico. Como eu passo a expor, a Lei 14.026, de 2020, ela se caracteriza como uma refundação do ambiente jurídico, legal framework, aplicável aos serviços públicos de saneamento básico, porquanto permeia os seguintes pontos a saber: a atribuição de competência normativa e fiscalizatórias à Agência Nacional de Águas, que teve, inclusive, a sua nomenclatura alterada para Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, mantida a sigla. B, os objetivos, conceitos, as hipóteses e as responsabilidades federativas atinentes aos serviços públicos de saneamento básico.
É também abordado esse ponto. O conteúdo mínimo dos instrumentos políticos de planejamento setorial que baliza o cronograma e a ordem de priorização das ações públicas. D. Os arranjos contratuais possíveis para a delegação dos serviços. E. As cláusulas de observância obrigatória nos contratos de concessão, bem como as condições para a alteração unilateral das avanças pelo poder concedente. F. As obrigações dos agentes econômicos no período de vigência da avança e as responsabilidades extensivas ao período pós-contratual. G. As balizas para estipulação de tarifas e preços públicos. H. As matérias que podem ser objeto de regulação pelas autarquias subnacionais. HI, os mecanismos de cooperação interfederativa, notadamente quanto à participação da União, e, finalmente, a instituição do Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Então, plenário, julgações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Quem vota é o ministro relator Luiz Fux. Mais informal. A seguir, eu vou iniciar pelas premissas teóricas e, em seguida, examinar as mudanças textuais e semânticas que a lei concretizou em outras 5 leis federais. Em ordem cronológica, a Lei 9984/2000, que instituiu a ANA, Agência de Águas, a Lei 10.768, que disciplinou a estrutura orgânica da ANA, a Lei 11.107/2005, a cognominada Lei dos Consórcios Públicos, e 4, a Lei 11.445, de 2007, representativa do último marco regulatório do saneamento básico, que continua vigente, e a Lei 12.305/2010, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inicio preliminarmente pelo cabimento das ações diretas de inconstitucionalidade, porque há pareceres sobre o não conhecimento de uma delas que não obedeceu ao regramento da especificação dos dispositivos inconstitucionais. Quanto à legitimácia de causa ativa, as 4 postulações são regulares, conforme os critérios do artigo 103 da Constituição Federal, somados à jurisprudência da Suprema Corte, mercê da legitimação universal dos partidos políticos, que propuseram as leis 6492 e 6536, e da representatividade adequada das entidades autoras nas ADIs 6583 e 6882. Quanto à delimitação do ato normativo impugnado, eu verifico que as ADIs 6536 e 6583 pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade da íntegra da lei, tucur, sem especificação. E nós não podemos olvidar a jurisprudência desta Suprema Corte, que é sólida pelo não conhecimento das ações de controle concentrado, na hipótese que o requerente não ter analisado pormenorizadamente os dispositivos que compõem o diploma impugnado. Esse descompasso tornaria, pois, o pedido final genérico em face do escopo menor ou mais específico da questão constitucional. Plenário, julgações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Vota o ministro Luiz Fux. Representa qual seja a análise transversal sobre as dimensões federativa e administrativa da Lei 14.026 de 2020. Então, eu apliquei aqui a mesma regra que nós estamos aplicando no processo em geral. Quer dizer, as outras ações, elas trazem esses problemas. Então, como a ideia é a primazia da solução da questão de fundo, eu estou conhecendo para privilegiar exatamente o exame sistêmico do marco legislativo. E parto, então,
para a primeira premissa teórica, que é a moldura constitucional dos serviços públicos de saneamento básico. A leitura atenta da Lei 14.026 de 2020 revela que o Congresso Nacional, por meio dela, dispôs sobre diretrizes para o saneamento básico e sobre normas gerais para a contratação pública. Ambas as matérias correspondem à competência privativa da União, nos termos do artigo 21, inciso 20º, e artigo 22, inciso 27º da Constituição Federal. Verbos. Artigo 21. Compete à União, inciso 20º, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27º, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21º, e para as empresas públicas e sociedades de economia mistas, os termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Sucede que a competência legislativa da União para balizar as políticas sanitárias, conforme o artigo 21, é apenas um dos pontos de contato entre a organização formal dos poderes e a dinâmica predominantemente cooperativa para a concretização do saneamento básico. Note-se que a Constituição brasileira ela não empreendeu a definição taxativa dos serviços relativos ao saneamento básico e nem pretendeu a sua designação como competência de única instância federativa. Essa disciplina mais fluida, menos analítica do texto maior, é compatível com os traços multissetoriais do saneamento. Sob esse ângulo, o artigo 23, inciso 9 da Constituição Federal, estabelece a competência administrativa compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios para promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Nada obstante esse viés urbanístico, o saneamento básico também é pautado pelo Sistema Único de Saúde, como não poderia deixar de ser, por dicção do artigo 200, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, inciso 4, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Consequentemente, por isso que eu falei que são multissetoriais, consequentemente, as políticas públicas sanitárias também precisam ser compatíveis com a estrutura de rede regionalizada e hierarquizada do SUS, como prescreve o artigo 198 da Constituição Federal. Verbos. Artigo 198. As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Forçoso pontuar que as opções políticas, resguardadas pelo artigo 23, inciso 9, como pelo artigo 200, inciso 4, dizem respeito ao planejamento das políticas de saneamento, a participação dos Estados e ou da União nessa seara,
pode até condicionar o cronograma de projetos ou determinar a ordem de priorização das políticas públicas correlatas. Porém, não infirma a interpretação sólida deste egrégio Supremo Tribunal Federal para atribuir a titularidade da execução dos serviços públicos de saneamento básico aos municípios e ao Distrito Federal, à luz do artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal. Nessa linha, cumpre destacar as conclusões assentadas por esta Corte no bojo do paradigmático julgamento da ADI 1842, em que se discutiu acerca da possibilidade de transferência aos estados dos serviços de interesse metropolitano, em especial dos serviços de saneamento básico. E eu transcrevo trechos da ADI 1842, que teve para a redação do acórdão Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, julgado pelo nosso Tribunal Pleno em 6/3/2013. Diz um trecho do voto de Sua Excelência: a ação direta de inconstitucionalidade, instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo e ao fixá-los junto com os estados e o Distrito Federal competente para isso também. A essência da autonomia municipal contém, primordialmente, autoadministração, que implica capacidade decisória contra os interesses locais, autogoverno e o interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana, que não são incompatíveis com a autonomia municipal, disse o nosso decano. O mencionado interesse comum, que é o saneamento básico, não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. Eu vou pular um trecho e só frisar naquilo que nos interessa. Destacou o nosso decano. No artigo 23, 9º, da Constituição Federal, conferiu competência comum à União, aos Estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante, a competência municipal do poder concedente do Serviço Público de Saneamento Básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas, como captação, tratamento, a adução, a reserva, distribuição de água e o recolhimento, mercê da condução e disposição final de esgoto, que comumente ultrapassam os limites territoriais do município, indicam, afirma o ministro Gilmar Mendes, a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum, no caso da instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, no atendimento do interesse comum. A integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o artigo 3º, inciso 2º e 24 da Lei Federal 11.445 e o próprio artigo 241 da Constituição Federal. Mais adiante, assenta Sua Excelência, o parâmetro para a aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estados. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para a preservação do autogoverno e da administração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente da titularidade do serviço ao colegiado
formado pelos municípios, que não são senão esses blocos de municípios, muitos deles pobres, que não têm condições sozinhos de arcar com esse saneamento básico. Em sentido convergente, eu cito aqui também a ação direta de inconstitucionalidade 2095, relatoria da Sua Excelência, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado mais recentemente, 11 de 10 de 2019. Destacou Sua Excelência, ação direta de constitucionalidade, criação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Rio Grande do Sul, ausência de afronta à autonomia do chefe do Poder Executivo ou de usurpação de competência da União, legitimidade para atuar na área de saneamento básico, competência comum entre União, Estados e municípios, competência reguladora de natureza técnico-administrativa, precedente, ação direta julgada improcedente. E aí acrescenta a Vossa Excelência em 2 incisos. A atuação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Rio Grande do Sul não se opõe à autonomia do chefe do Poder Executivo. Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei, os contratos, os conflitos de interesse entre os concessionários. É da essência da regulação setorial a autonomia das agências para definir valores, tarifa, observar os termos e a juridicidade do contrato subjacente precedente. O julgamento conjunto de diversas ADIs que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Quem vota é o ministro Ricardo presidente Luiz Fux. Ação direta de inconstitucionalidade, Estado de Santa Catarina, distribuição de água potável, lei estadual que obriga o seu fornecimento por meio de caminhões-pipa por empresa concessionária, da qual o Estado detém o controle acionário. Diploma legal que também estabelece isenção tarifária em favor do usuário do serviço. E aí destaca, os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente e a empresa concessionária. Impossibilidade de alteração por lei estadual dessa intervenção. E aqui, Sua Excelência trata exatamente também desse mesmo tema. É dizer, os âmbitos de planejamento e de execução do serviço público de saneamento básico são regidos por distintos fundamentos constitucionais de competência. Tal premissa é estruturante para a fixação da tese a ser apresentada neste julgamento, servindo de pano de fundo para a formação de arranjos federativos de contratação pública compatíveis com a autodeterminação dos municípios. Quer dizer, basicamente aqui o que se está destacando, como se destacou na DI, que não adianta autodeterminação de um município que não tem condições. Mutatis mutandis é a mesma coisa que dizer que uma pessoa pobre, carente, morador de rua, que não tem escolhas, tem dignidade humana porque tem autodeterminação. Claro que não tem autodeterminação e, na visão kantiana, não tem dignidade protegida. A mesma coisa aqui, os municípios paupérrimos, que são, digamos assim, subsidiados por esse bloco de municípios que acaba atendendo o saneamento básico também, de quem não pode arcar com esses custos. O equacionamento dessas variáveis está no cerne do artigo 241 da Constituição, que dispõe verbos. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. E aqui eu repiso, então, esse aresto do ministro Lewandowski, que trata exatamente, como ele sempre afirmou, desse federalismo de cooperação, não vou ler de novo. É dizer,
Os âmbitos de planejamento e de execução dos serviços públicos de saneamento básico são regidos por distintos fundamentos constitucionais. A adesão da entidade federativa ao arranjo de consórcio público ou de convênio de cooperação é uma faculdade. Ontem foi dito aqui na tribuna. Ninguém está tirando a competência do município para obrigá-lo a aceitar. Mas é evidente que os municípios aceitam. Eu, que servi em várias comarcas, é evidente. Faz bem a esses municípios, faz bem à população. No momento em que faz essa opção, o município concretiza a máxima expressão do seu poder e dever de execução do serviço público, porquanto define a moldura de suas características. A adesão da entidade federativa, assim, então, é uma mera faculdade. E, exatamente nesse momento, ela define a moldura de suas responsabilidades para com a organização e a prestação daquele serviço, isto é, define como e por quais meios essa entidade federativa satisfaz as competências do artigo 30, inciso 5º, a médio ou longo prazo. Ou seja, quando ela der essa moldura, ela diz, eu também estou prestando esse serviço, só que estou prestando através de uma estratégia de blocos de municípios, de transferência com subsídios do Estado, e estou assumindo a responsabilidade por isso. Segunda premissa teórica, a funcionalidade e os atributos econômicos do saneamento básico. O saneamento básico está sempre respondendo a questões alocativas complexas entre o individual e o coletivo, entre o presente e o futuro. Em pauta, julgamento conjunto de diversas ADIs que tratam da Lei de Atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Quem vota é o ministro-presidente Luiz Fux. Como o faz o Manual de Saneamento, 5ª edição, FUNASA, Ministério da Saúde, no sentido de que esse valor salubridade ambiental pode ser assim definido. O estado de rigidez em que vive a população urbana e rural, tanto no que se refere à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a concorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar. Para figurar quais são os interesses aqui sopesados, basta notar que o acesso à água potável é uma utilidade pública primordial à vida e à saúde, mas também é fator crítico para o uso racional de recursos hídricos. Por oportuno, eu destaco que a presente decisão ela impactará diretamente a concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS número 6, da Agenda 2030 das Nações Unidas, que anuncia o compromisso de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todas e todos. A universalização do saneamento diz respeito à percepção de seu valor pela coletividade. O sucesso da atuação estatal na concretização desse mistério não se limita à qualidade dos serviços prestados e à respectiva satisfação dos usuários. Indo além, o valor é mensurado pelo acesso e pela capilaridade desse conjunto de serviços, infraestrutura e instalações. Por essa lógica, as disparidades de abastecimento decorrentes de fatores socioeconômicos são prejudiciais ao acesso e os déficits de acesso a essa política decorrentes de fatores geográficos são prejudiciais à capilaridade.
dados coletados entre 2017 e 2020 revelam falhas em acesso e em capilaridade na política de saneamento básico brasileira, como eu mencionei formalmente na explicação que o caso envolve. As taxas de atendimento variam consideravelmente. A, entre estados da federação, B, entre municípios de um estado, C, entre espaços urbanos e os espaços rurais, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, e ainda entre habitações regulares e as aglomerações subnormais, nessa conceituação de Vanderlei da Silva Paganini e Miriam Moreira Bocchiglieri, quando tratam de um novo marco legal de saneamento, universalização e saúde pública, revista da USP, tão aqui relembrada pelo ministro Alexandre, ministro Toffoli, ministro Lewandowski, número 128, de janeiro, fevereiro e março de 2021, páginas 53 e 55. Por sua vez, os atributos econômicos da execução dos serviços de saneamento revelam um contexto de fácil convergência dos agentes envolvidos ao monopólio natural. Tal fator descortina-se a partir dos altos custos inerentes ao planejamento, à implementação e à execução operacional das políticas de saneamento. Estou afirmando isso a pretexto de esclarecer a premissa teórica da funcionalidade e os atributos econômicos do saneamento básico. Sobre o tema, o especialista Calixto Salomão, na sua obra Direito Concorrencial, ele assenta: a impossibilidade econômica de um determinado setor é decorrente de características particulares inerentes àquele ramo específico da indústria que torna a competição ruinosa ou autodestrutiva. Nesse caso, as causas do monopólio são econômicas e podem ser teoricamente elaboradas. A primeira e principal delas é a forte prevalência dos custos fixos sobre os custos variáveis. Imagine-se, por exemplo, o transporte ferroviário. Seu custo fixo consiste nada mais, nada menos que na construção de linhas ferroviárias. Igualmente, o autor Paulo Casagrande, que aborda os ativos da infraestrutura, regime jurídico e aspectos econômicos, assenta a duas características econômicas extremamente importantes de investimentos em ativos de infraestrutura. A primeira é a especificidade de ativo, que pode ser definida como a impossibilidade econômica de determinado investimento ser empregado para outros usos ou ser transportado para ser usado em outro local. Já a segunda característica a ser destacada é o longo tempo de amortização desse tipo de investimento, já que a construção de ativo de infraestrutura geralmente envolve grande quantidade de recursos que não podem ser recuperados em poucos anos. Então, daí essa premissa econômica que recomenda efetivamente essa cooperação entre os entes federados. Aplicando-se essas premissas ao setor de saneamento básico, tem-se a constatação de que a distribuição de água, o tratamento de esgoto e o manejo de resíduos sólidos requerem o suporte a instalações de infraestrutura de sofisticação e de grandeza consideráveis, aliado à necessária contribuição do fator humano para a sua execução operacional. Esses dois aspectos, do meu modo de ver, são determinantes para a redução de agentes econômicos potencialmente interessados em prestar serviços de saneamento, cumulativamente às dificuldades econômicas de implementação e de operação no setor. Plenário julga ações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Quem vota é o ministro relator, Luiz Fux. A terceira premissa teórica, que é a realidade brasileira de execução do serviço de saneamento e os objetivos dessa lei 14.026 de 2020.
A reconstrução histórica, que em certa medida é instrumental à compreensão do atual cenário das ações e das políticas de saneamento como ponto de corte, impõe que se compreenda que a instituição do Plano Nacional de Saneamento, Planasa, em 1971, o foi sob forte viés estatista. A União aprovou essa política pública à época com o objetivo primordial de ampliar a cobertura do saneamento básico. Em virtude do Planasa, a estratégia para a ampliação da infraestrutura das instalações foi a criação de companhias estaduais de saneamento básico, por exemplo, a SERVIS. Cumpre contextualizar que, naquele momento histórico, a competência para a prestação de serviço de saneamento básico pertencia aos estados. Assim, essas estruturas da administração pública indireta apenas espelharam as atribuições da unidade política no mesmo extrato federativo. É disso que os investimentos foram direcionados para a infraestrutura das empresas estatais, cuja tutela coube aos estados. Transcorridas 4 décadas, essa configuração empresarial continua a ser a principal forma de disponibilização dos serviços de saneamento no país e que nós temos assistido essa absoluta ineficiência. Até a edição da Lei 14.026 de 2020, as companhias estaduais de saneamento básico continuaram dominando o setor. No entanto, a fonte do poder concedente deixou de residir nos estados da federação. Desde a promulgação da Constituição de 1988, os municípios assumiram o protagonismo na prestação desses bens e serviços essenciais. Nesse segmento, a prática caminhou para que os municípios se agrupassem em prol da negociação com as empresas estatais para agregar o contingente de usuários suficientes à mobilização da oferta que foi desenhada para atender aos entes estaduais. O aludido agrupamento foi recepcionado pelo ordenamento constitucional de 1988, mais precisamente sobre as formas de consórcio público e convênio de cooperação. Parto agora para a premissa teórica sobre os objetivos setoriais da nova Lei do Marco de Saneamento, Lei 14.026/2020. O movimento político que culminou na Lei 14.026 de 2020 foi engendrado pelo Poder Executivo Federal anos antes, mediante a apresentação de medidas provisórias, MPs 844 e 868. Ambos os atos normativos tiveram sua eficácia exaurida em função do decurso do tempo para sua conversão. Não obstante, as linhas gerais da proposta presidencial anterior estão refletidas no marco regulatório em debate. O primeiro objetivo setorial da lei é incrementar a eficiência na prestação de serviços diante do novo regime de contratação pública. Portanto, quanto à forma de execução dos serviços de saneamento básico, a norma impugnada externou a vontade política inequívoca pelo modelo de concessão. Seja conforme a justificativa dos ministros de Estado da Economia e do Desenvolvimento Regional, que instruiu o texto da medida 868, peça juntada aos autos pela Consultoria Geral da União, seja conforme os documentos produzidos pelo relator do projeto de lei no Senado Federal, extrai-se a pretensão de fomentar a concorrência para os mercados. Reitero, concorrência para os mercados, uma vez que a concorrência nos mercados, correspondente ao senso comum de livre concorrência, é indesejável para o setor do monopólio natural. Nesse particular, o processo de licitação
corresponde ao momento em que o poder público interessado pode analisar as variáveis tecnológicas, a evolução dos fatores de produção e a relação custo-benefício de cada player que se habilita. Ao lado do incremento da pressão competitiva, é dizer, da percepção da concessionária de que pode ser substituída após o termo contratual, o segundo objetivo setorial da lei é a estipulação de ambiciosas metas quanto à população atendida pela distribuição de água, 99% da população, e pelo esgotamento sanitário, meta que procura atender 90% da população. Nesse ponto, por ausência de capacidade institucional, no meu modo de ver, não compete ao Poder Judiciário proceder à valoração desse objetivo, para questionar se a métrica é precisa ou imprecisa, conveniente ou inconveniente. O que se pode deduzir razoavelmente é o incentivo das metas à realização de controle periódico sobre os resultados das outorgas. Por sua vez, o terceiro objetivo setorial diz respeito à regionalização instrumentalizada em prol da efetividade das políticas sanitárias. Portanto, quanto à titularidade dos serviços públicos de saneamento, a Lei 1426 manteve a autonomia municipal e a sua harmonização com arranjos federativos de contratação. Porém, em pauta, diversas ADIs, plenário julgações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Vota o ministro-presidente Luiz Fux. Pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com o poder concedente e os agentes econômicos, as concessionárias. No canto inferior direito, a janela com a intérprete de Libras. Por amor ao debate, muito embora eu entenda que nós não temos essa capacidade institucional e que o modelo ele passa por todo o tecido constitucional, passo agora a enfrentar as alterações. A Lei 11.445 e a regulação da prestação regionalizada que ontem foi aqui suscitada. Tal como enunciado os objetivos setoriais do marco regulatório, a prestação regionalizada passa a ser um dos pilares para a institucionalização do saneamento básico. Essa configuração endereça as mesmas circunstâncias fáticas anteriormente abarcadas pelo contrato de programa, quais sejam a universalização e os atributos econômicos do saneamento. O consórcio público e o convênio de cooperação, eles assumiram uma importância prática para o setor de saneamento, o que não se confunde com a sua observância obrigatória, como nós já frisamos aqui. Como se passa a demonstrar, a solução desenhada pelas novas redações aos dispositivos da Lei 11.445 também está apta a prover o acesso à capilaridade e à eficiência do saneamento básico. As definições legais de prestação regionalizada estão inscritas no inciso 6º do artigo 3º da Lei 11.445. Dispõe o artigo 3º, inciso 6º. Prestação regionalizada, modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes do serviço público de saneamento básico em determinada região, cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturada em A, região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região, unidade instituída pelos Estados, mediante lei complementar, de acordo com o artigo 25 da Constituição Federal. Unidade regional de saneamento básico. Aí define o que é a unidade regional de saneamento básico. Bloco de referência, agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes. Contra essa disposição,
os requerentes aduziram a violação do artigo 25, parágrafo 3º da Carta Maior, que dá estatura constitucional apenas às categorias enumeradas na linha A, ou seja, só região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. Não pode haver outra modalidade. Mas, na verdade, não é isso que ocorre. Por quê? Porque o artigo 25, parágrafo 3º, dispõe da Constituição Federal: os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Os autores interpretam restritivamente essa autorização constitucional de índole federativa e concluem que as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões seriam as únicas formas de integração municipal compatíveis com a Constituição de 88. Data máxima vênia, a alegação não procede, pois são distintos o grau de interdependência e abrangência dos interesses comuns entre os partícipes de uma região metropolitana e entre os integrantes de um bloco de referência. Lei, eu cito a lei e o artigo. A redação da norma subexamine ela é muito clara. A região metropolitana, a aglomeração urbana e a microrregião criam uma unidade voltada à organização, ao planejamento e à execução de funções públicas no plural. Seus traços distintivos são a compulsoriedade e a proximidade territorial, que não tem nada a ver com os blocos de municípios, que, inclusive, podem ser alocados em limites distintos. Em contraponto, os arranjos peculiares da lei se limitam à viabilidade da execução, à viabilidade, à faculdade da execução de um ou mais serviços públicos de saneamento básico. A organização das atividades continua sob a titularidade dos municípios, ao passo que o planejamento é o resultado da deliberação democrática em 2 níveis, o plano federal e o plano estadual ou regional. Também, no meu modo de ver, não prospera a argumentação que rivaliza, de um lado, as unidades regionais de saneamento básico e os blocos de referência, e, por outro lado, a autonomia dos municípios plasmadas nos artigos 1º, 18º, 29º, 30º e 34º, incisos e alíneas da Constituição Federal. Nesse mesmo segmento, apesar das questões referentes ao saneamento básico serem intrinsecamente de interesse local, de competência dos entes municipais, isso não impede a atuação conjunta e integrada entre todos os entes, conforme eu destaquei agora na Constituição, o que se pretende com as alterações legais questionadas. A disposição territorial contígua, a integração econômica e populacional e o domínio compartilhado ou condomínio de recursos hidrográficos são fatores que levam 2 municípios à comunhão ou à contraposição de interesse em torno dos serviços e instalações de saneamento. Configura-se o equilíbrio instável entre a titularidade, status de posse, poder de império e abrangência territorial e os interesses. Aqui eu relembro exatamente a dicção do voto naquela ADI, em que se chegou à conclusão que, às vezes, os territórios são distintos, mas tem um rio que passa por eles, o esgoto vai acabar no município que não é contíguo. A disposição territorial contígua, aqui, como eu acabei de referir, não é efetivamente uma condicionante que leve a qualquer tipo de inconstitucionalidade. Ademais, os aludidos arranjos federativos representam um dos trunfos do marco regulatório para promover a denominada e desejada modicidade tarifária. As unidades regionais de saneamento básico, artigo 3º, 6º, a linha B, e os blocos de referência, artigo 3º, 6º, a linha C, podem ser benéficos à outorga de serviços que contemplem os subsídios cruzados, agregando entes administrativos deficitários e superavitários.
Quanto ao retorno financeiro com os serviços de saneamento básico, ora, é importante que fique claro que, sob a perspectiva dos subsídios cruzados, as diferenças socioeconômicas não são tratadas de maneira pejorativa, muito ao contrário, são dados de uma realidade que se pretende corrigir em face do acesso e da capilaridade. Não há mal nenhum em se reconhecer que o município ele é efetivamente deficitário. Plenário julga ações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal de Saneamento. Voltar à concessão de serviços públicos de saneamento. Vota o ministro relator os interesses de todo o território sob sua jurisdição e tende a incluir municípios mais distantes das capitais ou de outras metrópoles. É dizer, não se cuida aqui da imposição por um agente externo contrário ao interesse público, tampouco hierarquicamente superior. É dado presumir que o Estado, ou subsidiariamente a União, desenha arranjos federativos de contratação pública atento às necessidades das populações locais, às disparidades intermunicipais e à agenda do desenvolvimento urbano, que não é nada mais, nada menos do que o preâmbulo da nossa Constituição Federal. A rigor, a administração pública estadual estaria mais bem informada sobre o ponto ótimo de integração para fins de compensação financeira e de oportunidades, se comparada à associação voluntária de municípios. O consórcio público, por mais que represente a auto-organização e a voluntariedade dos municípios, não necessariamente garante que aquela união atinja a estabilidade financeira sustentável a longo prazo. Passo agora às alterações da Lei 11.445 e da Lei 11.107, vedação ao contrato de programa e a novel modalidade de concessão. E aí eu questiono aos eminentes pares se eu poderia, depois desse capítulo, parar, porque tenho audiência na presidência, e depois terminar o voto, que não falta muito. Os senhores estão de acordo? De acordo? Então, passo agora das alterações à lei, a vedação ao contrato de programa e a modelagem da concessão. Quer dizer, aquele contrato de programa era um repasse direto. Até a promulgação da Lei 026 de 2020, a execução dos serviços públicos de saneamento básico esteve majoritariamente vinculada ao contrato de programa, a fim de delimitar a função do contrato de programa no que concerne a gestão associada de serviços públicos, destacando-se o artigo 13, parágrafo 1º, e parágrafo 5º da redação original da Lei 11.107, isto é, sem as modificações que vão ser analisadas agora adiante. Então, era contrato de programa. Também não vou ler aqui as disposições do artigo 13, parágrafo 1º e parágrafo 5º. Apenas no caput. Deverão ser constituídos e regulados os contratos de programa como condição de sua validade, as obrigações que um ente da federação constitui para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja prestação de serviço público ou a transferência total ou parcial de encargos, serviço postal ou bens necessários à continuidade dos serviços. Então, o contrato de programa era basicamente isso. Era um contrato de repasse direto entre as entidades. O parágrafo 5º, é importante destacar, mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa, olha o que dizia o parágrafo 5º, poderá ser celebrado por entidade de direito público ou privado que integre a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados. Contrato de programa, repasse direto. Como se vê, os municípios contratavam diretamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista dos Estados-membros, valendo retomar a íntegra do artigo 241 da Carta anterior. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios disciplinarão, por meio de consórcio e convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos.
A toda evidência, subjaz a seguinte diferença. A. Os consórcios públicos e os convênios de cooperação que designam o conjunto de combinações possíveis entre as entidades de administração pública, direta e indireta, pertencentes aos 3 níveis de federação, difere-se completamente do antigo contrato de programa para fins de gestão associada, enquanto a conformação específica em que um consórcio ou convênio já constituído delega a prestação de serviço à entidade da administração pública indireta sem qualquer formalidade. Ainda que o contrato de programa tenha sido vetor de um processo inicialmente exitoso em ampliar o acesso ao saneamento, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a partir do acompanhamento das séries históricas de resultados, alarmou sobre a conjuntura de defasagem e de ineficiência daquele modelo. VEBs. Estou utilizando os inúmeros documentos que eram nos autos. A partir da apresentação de dados, ilustra-se que a evolução dos indicadores de acesso aos serviços tem sido lenta, consequência de investimentos historicamente insuficientes no setor, bem como da ineficiência na utilização dos recursos. Dentre as principais causas identificadas está a prevalência histórica de mecanismos inadequados de regulação e contratualização, que desestimulam a concorrência no setor, concentrando a prestação de serviços nas chamadas companhias estaduais de saneamento, SESB, por meio de contratos de programa que são firmados por meio de convênio de cooperação sem procedimento licitatório. E essa foi a crítica lançada pelo Supremo, as folhas 1 do documento 25, na DI 6882. Diante desse diagnóstico, a Lei 14.026 de 2020 vedou expressamente a celebração do contrato de programa no bojo do consórcio intermunicipal, por meio de alteração dos artigos 8º e etc., desses artigos estabelecendo a licitação. Eu peço vênia para não transcrever, porque todo esse arcabouço legislativo está introjetado nos autos. Apenas me permito relembrar que a Lei 11.445, ela estipulava a prestação de serviço de saneamento básico por entidade que não integra a administração titular depende de celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa. Já era vedada a disciplina mediante contrato de programa. A Lei 11.107, de 2005, no parágrafo 8º do artigo 13, dizia: os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim. O cotejo entre tais enunciados e a disciplina da lei da prestação regionalizada suscita 3 conclusões. Em primeiro plano, a extinção do contrato de programa não afeta a validade e a legitimidade de toda a categoria consórcio público intermunicipal. Pela atual redação da lei, a reunião de municípios em consórcio ainda pode resultar em autarquia intermunicipal competente para a prestação direta do serviço e para o investimento em infraestrutura. Em segundo plano, a extinção do contrato de programa não obsta à participação das companhias estaduais de saneamento básico em licitações, inclusive para pleitear a outorga da área anteriormente explorada a título precário, como a última sustentação aqui brilhantemente evidenciou. E, em terceiro plano, e como já fartamente demonstrado, a sistemática da Lei 14.026 de 2020 não pretende impor a um único município todos os custos de transação envolvidos com o contrato de concessão. Ao contrário, a nova legislação
fornece 2 arranjos federativos de contratação voltadas unicamente ao setor de saneamento, de tal modo que a exclusão do contrato de programa representa uma afetação proporcional à autonomia negocial dos municípios em prol da realização de objetivos setoriais igualmente legítimos. Essa proibição ocorre para e passo à opção legislativa pela delegação sob o modelo de concessão, que atende muito mais à juridicidade que esses contratos de programa. Então, eu tenho só mais algumas digressões e vamos fazer, então, essa pequena pausa para que eu possa fazer as audiências que eu tenho marcadas. Depois eu volto, concluo, mas desde já eu peço escusa ao colegiado, porque isso é um caso muito difícil, foge à nossa expertise, é um problema nacional gravíssimo e nós tivemos que cotejar vários diplomas legislativos e foram arguidas várias inconstitucionalidades, o que nos obrigou a esse esforço, inclusive de fazer aquilo que não tenho como objetivo, que é ler o voto, mas eu não teria condições de memorizar tudo quanto eu pesquisei. Eu agradeço a Vossas Excelências e suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, que eu espero terminar todas as audiências, conceder a palavra aos meus eminentes pares para a conclusão do julgamento. Então, muito obrigado a todos. Está suspensa a sessão.